Amém, igreja? Aleluia. Obrigado, Jeco. Pode sentar. Pega a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías 58, a partir do versículo 4. Isaías 58, versículo 4. Um pouquinho, talvez, se você achar que precisa ali. Nós estamos nessa campanha do resgate da fé. E hoje nós vamos falar sobre reconstrução. Versículo 4 a seguir, diz assim a palavra de Deus, Isaías 58. Para contendas e debates é o seu jejum, para você ferir com punho iníquo. Não jejueis assim, para fazer a sua voz ser ouvida no alto. Este é então o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casas pobres desterrados e vendo o nu cubras e não te escondas do teu próximo? Então, se você jejuar assim, versículo 8, se esse for o jejum e trouxer esse quebrantamento ao seu coração, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Eles te chamarão de reparador de brechas, eles te chamarão de restaurador de caminhos com moradas. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra maravilhosa? Sabe, a gente está falando sobre fé e falando de reconstrução. Pode inclusive deixar para a gente lá a projeção, a arte da campanha, para a gente não esquecer o tema que nós estamos falando aqui. E falar sobre reconstrução, se você já mexeu com alguma obra, alguma construção, algo assim, seja o que for, né, de um móvel, ou de uma parede, ou de um jardim, né, de uma horta, não é difícil de você concordar comigo que
que construir do zero é mais fácil que reconstruir. É verdade ou não é? Você começar a fazer algo do zero é mais fácil, é mais prático do que você ter que quebrar tudo, do que você ter que pegar algo cheio de entulhos, algo cheio de defeitos, algo cheio de sujeira e reconstruir. Tem alguém na luz lá? Me dá um tchauzinho assim. E só me ajuda aqui. Isso, não tira os olhos daqui, não estiver piscandinho. Aí, obrigado. Então, é lógico que nós não estamos falando de reconstrução de prédios em si, mas da reconstrução da nossa vida, de reconstruir a nossa fé. Eu já ouvi muitas vezes, de muitas pessoas diferentes, a ideia de sumir, de desaparecer, de ir para um lugar que ninguém o conhece, ou ir para um lugar novo, um lugar onde a gente não conhece ninguém, onde ninguém nos conhece, e o interesse desse desejo, dessa ideia, é justamente ter a oportunidade de começar a construir tudo do zero. É mais fácil você construir uma vida, uma moral, um nome do zero, onde ninguém te conhece, onde você vai estar cuidando dos seus caminhos, cuidando das suas atitudes, dos seus comportamentos e do seu testemunho, preservando cada passo que você dá. Mais fácil você construir a sua imagem do zero, do que você reconstruir a sua imagem, do que você habitar em um lugar onde as pessoas conhecem os seus erros, conhecem as suas falhas, conhecem os seus defeitos, conhecem as suas faltas, as suas dívidas. Então, reconstruir é mais difícil do que começar do zero. E para que a gente tenha uma vida que louva a Deus, que honra a Deus, para que a gente tenha uma vida que louve ao nome do Senhor, nem sempre o que Deus quer é nos tirar de onde a gente está, nos arrancar de onde a gente está e nos colocar em um lugar para começar tudo de novo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o que o Senhor quer de nós é que a gente venha reconstruir a nossa vida. Você está me entendendo até aqui? Pensa, imagine um pai que destrói a sua casa, destrói o seu relacionamento com a esposa, destrói o seu testemunho de pai com os filhos, diante dos filhos, tem uma imagem de casamento passada para os filhos totalmente ruim, destruída, cheia de ruínas, de entulhos. Imagine se o projeto de Deus fosse sempre que ele encontrasse um lar assim, ele tirar esse pai do lar, abandonar a esposa e filhos, ou vice-versa, para colocar ele em um outro lugar e começar tudo de novo. E toda dor, e todo machucado, e todo o entulho que ficou, entende? Então, nem sempre é o que Deus quer, te tirar de um lugar e te colocar num lugar para começar tudo de novo. Por que nós muitas vezes pensamos assim? Porque a gente não quer enfrentar com a destruição e as ruínas que muitas vezes nós fomos os causadores. Fala comigo bem forte, reconstrução. Deixa eu te dizer, se você entender a importância da reconstrução, a importância do seu papel na reconstrução, se você entender o poder de Deus, a disponibilidade do poder e do amor, da capacitação de Deus para você reconstruir, se você entender que Deus quer colocar os seus anjos para te ajudar a reconstruir, se você enfrentar o desafio da reconstrução, a graça, o favor, o amor de Deus estará sobre a sua vida e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pode dar um aplauso bem forte para Ele, se você crê assim. E ele começa dizendo no versículo 4 a respeito do caminho para as nossas edificações, né? Para a construção da nossa vida, dos nossos planos. E ele alerta para um tipo de atividade espiritual, religiosa, que nós fazemos, né? Ele nos ensina nesse versículo que nem todo jejum
é aceito pelo Senhor, é aprovado por Deus. Não é só estar jejuando que eu estou agradando e satisfazendo ao Senhor. Olha o versículo 4, ele diz: escuta, você está jejuando, mas é para briga, é por rixas, é para ferir ao próximo. Você está jejuando para Deus destruir o seu irmão, você está jejuando para Deus pesar a mão sobre o irmão, pesar a mão sobre quem te fez mal, pesar a mão contra o próximo. Você está jejuando, mas é com punho iníquo, né? Ou ímpio, é para contenda, é por causa de briga, é por causa de debate. Você está jejuando porque você quer ter razão, porque você quer estar à frente, porque você quer ser o motivo da influência. O Senhor está dizendo: o propósito do seu jejum está errado. O jejum que Deus quer, versículo 6, é aquele jejum que solta as amarras da impiedade. O jejum que Deus quer é aquele que desfaz as amarras do jugo, do peso. O jejum que Deus quer é aquele que livra quem está quebrantado. O jejum que Deus quer é aquele que traz resultado de leveza. Isso é muito forte, gente. Se você entender o que Jesus diz sobre o jejum, você entende esse versículo aqui, que isso era uma prática em Israel, muito comum entre os religiosos. Eles iam jejuar, eles não tomavam banho, eles não escovavam o dente, eles não arrumavam os cabelos, eles não se perfumavam, muito pelo contrário, eles faziam cara de coitado, contavam para todo mundo: estou jejuando, estou jejuando, estou jejuando. Já viu alguém assim? E Jesus diz: não, ninguém precisa saber, faz o seu jejum. Lógico, se você está em um lugar, alguém está insistindo: come esse doce, come esse doce, come esse doce. Você fala: não, meu irmão, muito obrigado, Deus te abençoe. Não, mas come, eu insisto, come, irmão. Não posso, estou em jejum, estou em santificação, não vou comer. Se o irmão continuar insistindo, vamos orar pela vida dele, né? Misericórdia. Mas lógico, nessa situação você compartilha, você está ajudando o irmão por causa de um propósito, um desafio que ele tem, uma luta que ele está enfrentando. Lógico que você pode compartilhar: olha, estou orando por você, estou jejuando pela sua vida, intensificando o mundo espiritual em favor da sua vida. Agora, não esse jejum aqui que eles faziam, né, para demonstrar para os outros que eles estavam querendo mover algo, principalmente para os inimigos temerem: meu Deus, ele está jejuando, vai vir carga espiritual sobre a minha vida. E o que o Senhor está dizendo: o propósito do jejum não é esse. O propósito do jejum não é prisão. O propósito do jejum não é você falar para todo mundo que está pesado: nossa, que difícil, nossa, eu estou fazendo um jejum, nossa, que difícil, imagina a prova que eu estou passando, eita luta, misericórdia, ora por mim, meu irmão, ora por você. Você está jejuando, você está numa posição, você está jejuando e orando, pedindo para alguém que nem está jejuando orar por você. Você não precisa, a força está sobre a sua vida. Você só tem que entender que esse jejum não é para peso, não é para amargor, não é para dureza, não é para prisão, não é para te jogar para baixo. Esse jejum é para soltar todas as amarras, é para soltar as ligaduras, é para desfazer o peso, é para aquilo que está quebrantado ter liberdade, é para tudo que pesava ser despedaçado. Se você está jejuando, você vai voar, meu irmão, você vai ser o mais leve sobre a terra. Exemplo de leveza, de decolagem, de ascensão, de glória, de presença, de poder de Deus na sua vida. Posso ouvir um aplauso a Jesus bem forte por essa revelação, a força, o poder do jejum? Agora, se nós estamos falando de reconstrução, e a gente está vendo essas promessas do Senhor em Isaías 58, reconstrução, ela exige essa negação, né? Essa recusa, ou essa abstenção, digamos assim. Ela exige nós abrirmos mãos de alguns prazeres e deleites, para que a gente possa dedicar-se à reconstrução. Nós estamos falando de reconstrução, existe um caminho. E se você quer reconstruir suas emoções, suas finanças, sua família, casamento, se você quer reconstruir sua mente, seu ministério, existe um caminho, e é o caminho da leveza, do jejum de leveza. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, ele aprofunda a explicação um pouco mais a respeito disso. Ele diz:
As armas da nossa luta não são carnais. As armas da nossa luta são poderosas em Deus. Você vai lutar pela reconstrução da sua fé, pela reconstrução do seu ânimo, pela reconstrução da sua saúde. Com que força eu vou lutar? Você vai lutar com a força do jejum, da oração. Pastor, mas se eu preciso lutar para reconstruir, por exemplo, a minha saúde, então a única coisa que eu tenho que fazer é corrigir, comer muito bem. Eu tenho que comer bem, afinal estamos falando da nossa saúde. O jejum faz bem para a saúde. O jejum faz bem para a saúde, e é uma arma não carnal, é uma arma que anula a carne, que enfraquece a carne, é uma arma poderosa em Deus para destruir fortalezas. Uma arma, as nossas armas, a arma que o cristão luta, é uma arma que destrói fortalezas. Quando você está na presença de Deus, quando você vem para o altar, quando você tem comportamentos, atitudes, quando você dá passos espirituais, você está utilizando armas, você está ativando as suas armas, você está disparando armas para a reconstrução da sua vida. Acho que adianta você ter uma arma e você não utilizar. Eu gosto de fazer tiro ao alvo, sabia? Eu não faço muito porque é caro pra caramba. Mas mês passado eu fui lá no, como é que chama? Stand de tiro que fala, não é? No stand de tiro. Pela primeira vez eu atirei com uma 12. Misericórdia, o que é aquilo? Parece um coice de mula. Pum! Mas que adianta você estar com a arma na mão, por mais potente que ela seja, se você não disparar essa? De que adianta você ter a arma se você não disparar, se você não utilizar ela? E o livro de 2 Coríntios está dizendo, existem armas que nós lutamos, elas não são deste mundo. Pode deixar na ACF para mim, por favor. Elas não são deste mundo, elas não são carnais, elas não são naturais, mas as armas que nós temos são poderosas em Deus. Qual a arma que você tem? Olha que arma que você tem, ó. Você quer mais forte que uma 12, dá um glória a Deus aí, bem forte. Olha que arma que você tem, ó. Mãos levantadas. Quer uma arma espiritual que é poderosa em Deus que você tem? O jejum. Quer uma arma poderosa que você tem? A confissão da palavra de Deus. Quer uma arma poderosa que você tem? É isso aqui, ó. É o altar do Senhor. Quer uma arma poderosa em Deus que destrói qualquer fortaleza? Aqui, ó, só lágrima. Sua lágrima na presença de Deus. Quer uma arma poderosa em Deus? Quando você se derrama na presença dEle. A arma poderosa em Deus? Quando você canta, quando você louva. A arma poderosa em Deus? Quando o irmão na igreja, um irmão seu que você conhece ou não conhece, o marido ou o esposo, ou o filho ou o pai, pega na mão do filho, envolve, abraça, cerca, se reúne e oram uns pelos outros. As nossas armas são poderosas em Deus e ela destrói toda fortaleza, ela destrói todo bloqueio, ela destrói todo impedimento que tenta evitar você de poder reconstruir a sua história. Comece a utilizar as suas armas. Deus te trouxe aqui para te armar e para colocar as suas armas em operação nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você crê, recebe aí, aplaude a Ele, verso 5, bem forte. Essas armas em Deus, elas destroem argumentos. Essas armas em Deus, ela destrói a altivez, soberba. Você tem um marido que argumenta demais, ei, você esposa, que tem sempre razão, você marido que sofre, porque você não tem argumentos para convencer no relacionamento daquilo que fere, que te desagrada, que te entristece. Armas são armas, vai para o joelho, vai para a oração, essas armas vão destruir argumentos e vai reconstruir o seu relacionamento. Destrói toda a altivez, pessoas que não ouvem, pessoas que não aceitam conselhos, e assim destroem as famílias, criam sempre contendas, causam sempre confusão. Existem armas que são poderosas em Deus, não são carnais, mas são poderosas em Deus, não são naturais, são poderosas em Deus, são invisíveis, são poderosas em Deus, armas que utilizadas movem o poder, o amor, a graça, o sangue de Jesus, os anjos do Senhor em seu favor. Comece a utilizar essas armas para a glória do Senhor, amém? Essas armas, ela destrói tudo que se levanta contra
o conhecimento de Deus. Muitas vezes as pessoas querem reconstruir suas vidas, não sabem como, elas não conhecem o caminho, não conseguem, não encontram respostas, não conhecem como eu vou fazer, como eu vou reconstruir, como que Deus pode reparar isso, como Deus pode me perdoar pelo que eu fiz, como eu posso ficar livre, como que eu posso ficar leve comigo mesmo, sabendo que eu sou o culpado deste sentimento, que eu conheço o meu pecado, a minha falha. Qual é o caminho? Eu não conheço, eu não sei como. Ele está dizendo, existem armas que destroem tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E quando você conhece em Deus o caminho, a forma, quando você conhece em Deus o jeito, quando você conhece em Deus a solução, quando você conhece em Deus o próximo passo que você tem para dar, meu querido, ninguém te segura. Tudo que foi destruído, por mais que você tenha sido parte, por mais que você tenha sido cúmplice do destruidor, por mais que você tenha sido as próprias mãos que destruíram, quando você utiliza as armas que são poderosas em Deus, tudo que foi destruído começa a ser reconstruído para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, e para a glória dele refletir através da sua vida. Você não vai viver em ruínas, você não vai viver em destruição, você não vai viver no opróbrio, você não vai viver na perda, você não vai viver no fundo do poço. Deus vai reconstruir a sua história para a honra e louvor do nome dele, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, num Deus que reconstrói. É isso que reconstrói, é isso, nossas armas em Deus. Olha o versículo 7 de Isaías 58, ele diz, mas o jejum não é um peso, 58 Isaías, o jejum não é para você pesar sobre os outros, para Deus pesar sobre os outros, não, o jejum é para quebrantar você quer um caminho de reconstrução, ok, então quebrante-se você primeiro, e agora, não viva uma vida apenas de ambição própria, né? de desejo próprio, de pensamento próprio, de egoísmo. Ele diz, aprenda a repartir, aprenda a compartilhar. Armas poderosas em Deus, o repartir, aprenda a acolher, não expulsar, não evitar, não se isolar, não se esconder. Aprenda a repartir, aprenda a acolher, aprenda a cobrir aqueles que têm nudez, aqueles que têm erros, aqueles que têm falhas, aqueles que pecaram. Não seja um fofoqueiro, uma fofoqueira, não seja você aquele que expõe, aquele que denuncia, como se você fosse o juiz desse século. Não, você não é aliado do acusador, você é aliado do Senhor Jesus, que cobre quando o homem falha, que perdoa, que cura, que abraça, que procura esconder. Ele está dizendo, reparta, acolha, cubra quando você vê a nudez do seu irmão. Não se esconda, não se isole, coloque em prática essas armas espirituais, para que você reconstrua a sua história. Verso 8, ele diz, quando você aprender a repartir, quando você aprender a acolher, quando você aprender a cobrir, quando você aprender a não se esconder, a não andar de cabeça baixa, eu falo isso sempre para os líderes, grupo de louvor também, estou sempre, constantemente falando para eles, vocês estão na igreja, vocês estarão em rebeldia, em pecado, em desobediência, se os líderes estiverem andando, cruzando pelas pessoas, passando pelas pessoas de cabeça baixa, andando rápido, correndo para fazer coisas. Nós não estamos aqui para fazer coisas, nós estamos aqui para amar pessoas, nós não estamos aqui para esconder, nós estamos aqui para refletir, para brilhar, olhos abertos, sorriso no rosto, braços abertos, mão estendida, amém gente, colo, socorro para as pessoas, olho no olho, sorriso, aperto de mão forte. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe, conta comigo. Cadê um glória a Deus, um aplauso ao Senhor aí bem forte, em nome de Jesus. São armas espirituais,
Ah, mas quantas vezes eu fui na igreja, quantas vezes eu entrava nas igrejas. Quando a gente veio para o Brasil, a gente chegou no Brasil, a gente não conhecia o que era igreja no Brasil. A gente tinha congregado uma igreja na nossa vida, eu e a pastora, nossa família, até a nossa segunda. Nós íamos nas igrejas, a gente entrava na igreja, a gente entrava e saía, não era visto. Quando éramos vistos, desviavam os olhares. Sabe, uma igreja que falta acolhimento, que é isso, está errado, em nome de Jesus. Que Deus derrame sobre você uma unção de acolhimento, de abraço, de amor, de colo, para quem está ferido, oprimido. Você vai brilhar como a luz da aurora, você vai brilhar, refletir a luz do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vão encontrar um sorriso, vão encontrar um braço aberto, vão encontrar um coração aberto, um coração quebrantado, um coração que ama, que reparte, que acolhe, que cobre, para o louvor do Senhor. Quero um aplauso para Ele em nome de Jesus. Então romperá a tua luz, somos a luz do mundo, mas a luz muitas vezes está coberta, Ele está dizendo, eu não acendo o candeeiro para ficar escondido debaixo da mesa, eu não acendo uma cidade sobre um monte para ela ficar escondida, eu não te dei luz para ela ficar escondida, oprimida, pesada, fechada, não. Eu te dei luz, para que essa luz rompa, para que ela reflita. Qual é o caminho? O acolhimento, a cobertura. Qual é o caminho? O compartilhar, a generosidade. Qual é o caminho? Um coração aberto para servir, de verdade para amar. Então a sua luz rompe. Reconstrua a sua luz. Reconstrua a força, o brilho da sua luz. Uma luz ofuscada é uma luz debaixo de um monte de entulhos. Reconstrua a sua vida. Deixa a luz do Senhor brilhar através de você. A tua luz brilhará, ela vai romper, e a tua cura apressadamente brotará. Aleluia. Aplauda o Senhor por essa palavra. Cura na sua vida, cura através da sua vida. E agora você ilumina. Agora você anda de cabeça erguida. Antes, no território que você vivia, muita destruição, vergonha, peso, acusação, dedos apontando. Agora, não, tua luz rompeu, você pode levantar a cabeça, você tem consciência do que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele transformou na sua vida. As dores, as feridas, os sangramentos, eles não estão mais fortes contra você, agora eles foram estancados, foram selados, você foi curado. E Ele diz, dentro deste contexto, sua vida será dessa forma aqui. Olha só esse versículo 8: a tua justiça adiante de ti, e a glória do Senhor a tua retaguarda. Uau! A justiça do Senhor. Qual é a justiça do Senhor? Qual é a justiça do Senhor? Muitas pessoas dizem assim, Deus é justo, o que você fez você tem que pagar. Já ouviu isso ou não? O que Ele fez por mim, Ele vai pagar. O que Ele fez contra mim, ela vai pagar. Ela me paga. Eu vou orar, eu vou jejuar. Ela me paga. Ela vai ver com quem ela mexeu. Qual é a justiça do Senhor? Ela me tocou no ungido do Senhor. Eita glória! Já ouviu isso ou não? Pesa a mão, Deus. Tu é justo, vai a tua justiça, Deus. O versículo está dizendo, a justiça do Senhor irá diante de ti. Beleza, mas qual é a justiça de Deus? Sabe qual é a justiça de Deus? Essa é a justiça de Deus. A justificação em Deus está aqui, ó. Isso aqui significa, você errou, você pecou, você destruiu tudo. Olha o caos que você causou. Mas Ele está dizendo, deixa a tua luz brilhar. Põe em ação as armas que você tem. Eu não quero que você pague pelo que você fez. Você não tem estrutura para pagar pelo que você fez. A Escritura diz que todo o escrito de dívida, Ele cravou aqui, ó. Ele pregou na cruz. Sabe qual é a justiça de Deus? É a gente olhar para os nossos erros e saber
que nós deveríamos pagar por eles, mas ao mesmo tempo saber que Jesus já pagou por eles. E se nós nos arrependemos, e nós nos quebrantamos, e nós confessamos e servimos a Ele, nós temos que louvá-lo, glorificá-lo e deixar a luz dele brilhar na nossa vida, porque agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Deixa a tua luz brilhar, deixa a tua luz brilhar, receba cura, viva curado. Quando olharem para você, antes de você chegar, todos dirão: o que fez isso na vida dele foi o sangue de Jesus. Ele começou a servir a Deus, ele começou a ir para a igreja, ele voltou para Jesus, ele reatou com Deus, e agora Deus transformou a sua vida. E quando você passar e olharem para você, todos dirão: olha a glória do Senhor sobre a vida dele. Antes, onde ele passava, era ruína, era destruição, era briga, era ofensa, era palavrão, era dívida, era ruína, era só destroços. Mas agora, onde você passa, o sangue deixou a sua marca. Todos olham e dizem: olha o que Deus está fazendo através da vida dele, olha os passos que ele está indo, olha só como Deus reconstruiu a vida dele, e olha só, aquele lá que ouviu, aquele lá que seguiu os seus caminhos, olha aquele lá que ele discipulou, olha aquele lá que ele ensinou, olha aquele lá por quem ele orou e foi curado, olha aquele relacionamento lá que ele orou e foi transformado. A justiça, o sangue vai na frente, e a glória do Senhor será a marca da reconstrução na sua história. Eu creio na glória, no poder da glória, na graça do sangue de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir Ele bem mais forte. Alguém diga aleluia. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Eu tenho mais um monte de coisa para te falar, mas deixa para domingo. Vamos orar agora, vamos colocar em prática nossas armas aqui, amém? Preparei a sua oferta, preparei o seu dízimo, o seu parceiro de Deus. Você que já preparou, já pode sair do seu lugar, já pode